Por que sofrem os neuróticos obsessivos? Eles são seguidores de normas, regras, procedimentos, amantes de planilhas, controles, checklists, se preocupam muito com a pontualidade, com a disciplina, querem tudo correto. Tem essa postura, inclusive, os de politicamente correto. Sua fala é alinhada. São pessoas ou pacientes de poucas palavras ou de palavras sob medida, bem colocadas, bem pensadas. Em sacrifício ao bem-estar dos outros, são pessoas que fazem de tudo para atender as demandas, para ajudar as outras pessoas, para resolver, e se veem sempre com muitas tarefas ou com muitas coisas a cumprir. São pessoas, dentro de empresas, funcionários ou líderes gestores, que geralmente têm uma preocupação muito grande com a ordem, com deixar as coisas muito perfeitas. Buscam sempre a exatidão como garantia. Mas é aí que a morosidade, a lentidão, a demora podem aparecer. Eles geralmente travam processos, projetos e ideias em detrimento dessa questão maior. Será que está tudo certo? Será que se eu deixar na mão dos outros eles vão fazer tão bem feito quanto eu faria? São aquelas pessoas que geralmente dizem assim: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. O que preocupa em casos mais severos, mais graves, é que esse sofrimento e essa angústia são tamanhos que isso pode gerar uma psicopatologia. É quando esse esquema de padronização, de controle excessivo, de sistematização das coisas vai para o cotidiano em gestos pequenos. E aí tudo fica muito grande, muito preocupante, muito complicado. Como quando entregar um relatório para a chefia fica algo muito laborioso e muito demorado, como eu falei. E aí quer-se alcançar essa perfeição, esse ideal, ao invés de simplesmente, por exemplo, chegar para esse líder e dizer o que você espera desse relatório, o que você espera desse trabalho. São pacientes que geralmente querem tudo muito bem explicadinho, tudo muito bem desenhado, estruturado e esquematizado. Eles têm uma preocupação muito grande com o como fazer. E dificilmente, ou então em função dessa lentidão, chegam lá na entrega ou no resultado. E acabam incomodando as outras pessoas que estão à sua volta nos seus relacionamentos mais próximos. Outra questão que também aparece aí é que, em função dessa busca pelo garantido, pela exatidão, pelo correto, eles acabam destinando a agressividade, a hostilidade e essa irritabilidade que até então era contra si mesmo para o outro. E é aí que as outras pessoas do ambiente de trabalho, da família, do relacionamento amoroso, os amigos, começam a sentir os impactos dessa severidade, dessa inflexibilidade e dessa rigidez muito grande. Os sintomas são os mais variados. Um nó na garganta, uma dor de cabeça muito intensa e muito frequente, que às vezes dá-se o nome de enxaqueca, um aperto no peito, o coração que começa a acelerar, crises de ansiedade, crises de choro frequentes e que aparecem repentinamente, um isolamento, não querer mais sair de casa, e aí busca-se, por exemplo, também compulsões para aplacar essa angústia que ele desconhece ou que não sabe de onde vem. Mas para tamponar a angústia, compulsões como comprar excessivo, jogos eletrônicos ou outros jogos, o trabalho excessivo, e aí o prazer e o lazer ficam sempre de fora. As coisas boas ficam sempre de fora. O neurótico obsessivo se vê sempre assolado por dúvidas, incertezas, inseguranças e sempre às voltas com a indecisão. São proibições, são inibições que ele vai colocando para si mesmo e vai colocando também exigências internas que são impossíveis de serem alcançadas, de serem atendidas. Estamos, portanto, diante de um eu blindado. Eles vão se colocando, esses pacientes, uma couraça que na ideia, na fantasia, é protetora, mas que muitas vezes acaba se isolando do mundo à sua volta. O neurótico obsessivo sofre de pensamentos. É muito comum essa queixa de se sentirem exaustos e muito cansados de tanto pensar.
Mas não é pensar em estratégia, em soluções, em alternativas e saídas, mas é sempre pensar em hipóteses negativas, autopunitivas, autodepreciativas e autorrecriminativas. Essas críticas e essas críticas violentas e essa severidade da instância que a gente chama de superego, que faz exigências impossíveis ao eu, colocam esse paciente, essa pessoa, diante de uma condição de muito sofrimento. Ele não consegue sair disso sozinho. E aí, quando vem para a análise, eles se rendem a essa pergunta: por que, mesmo eu organizando tudo, pensando em tudo, estruturando, administrando as minhas emoções, entre aspas, eu não fico bem, eu não controlo isso que está acontecendo aqui dentro de mim? Então, são pessoas que relutam bastante, têm resistências, mecanismos de defesa sem fim, mas que, quando vêm para análise ou quando se dão ao direito de fazer isso, podem deixar a rigidez e dar lugar a uma flexibilidade. Podem abandonar essas tensões, essas inibições e essas proibições e dar lugar a uma leveza, ao riso, a uma tranquilidade maior e, portanto, começar a se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas, com o mundo à sua volta, de uma maneira diferente. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, se gerou alguma reflexão, compartilhe, curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe no Instagram e também lá no YouTube. Até mais!